Amém, irmãos? Então vamos salmodiar. Salmo 150. Obrigado, Nada. Avisando os irmãos que está sem água, mas eu tomei banho hoje. Tem lugar aqui na frente, quem quiser sentar, pode sentar. Entendeu? O pastor está isoladão assim, está até estranho. Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós vamos te agradecendo por mais um dia na tua casa. Obrigado porque até aqui nos trouxe bem o Senhor. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento da palavra, que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base de hoje, livro do Gênesis, capítulo 12. Continuando nossa jornada em Gênesis. Gênesis 12. Nossa leitura vai acontecer a partir do versículo 4. Diz assim, 12:4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Até aqui. Veja, esse texto aqui, quando eu comecei a estudar ele, eu achei a princípio extremamente simples. Falei, nossa, um texto básico, que leite que nós vamos tirar daqui? Só que na medida que eu aprofundava no texto, coisas começaram a saltar do texto, que você começa a pensar e começa a comparar a sua vida, e você começa a ver que não é bem assim. Nada é tão simples na Bíblia. Como na nossa vida também não é simples. Veja, primeiro ponto aqui. Você imagina um homem de 75 anos deixar toda a estrutura que ele conhece, deixar uma vida que eles tinham passado e tinham vindo de Ur dos Caldeus, viajar em torno de 400, 500 quilômetros. Alguns teólogos dizem o seguinte: havia um povo vindo do leste, da região do Iraque ali, que estava tomando várias terras. Então alguns teólogos acham o seguinte, que Deus utilizou essa invasão de terras e essa ameaça de guerra para fazer com que Abraão e a sua família se movimentassem de Ur para Harã. Existe uma outra hipótese. Os irmãos que ouviram a palavra gravada, aconteceu o seguinte: Harã, irmão de Abrão, pai de Ló, morreu precocemente. E a família de Abrão era uma família idólatra. E a cidade de Harã, que tinha o mesmo nome do irmão, era um centro de astrologia e de idolatria. Então, uma outra linha de teólogos acha que a família se deslocou para essa cidade, principalmente pela tragédia familiar, a morte de Harã. Veja, seja uma hipótese, seja outra, a gente não tem condição de saber, porque o escritor bíblico não refletiu. Em qualquer hipótese, Abrão estava vindo uma crise.
Imagina numa crise que, veja, a princípio aquela crise não mexeu na parte financeira. Normalmente, o que mais abala as populações da Terra, o que leva as populações da Terra a migrar? Revoluções, perseguições religiosas ou crise financeira. A gente percebe na vida de Abraão, nada disso o texto bíblico fala. A gente percebe na vida de Terá, o pai dele, Naor, o irmão, que eles tinham uma vida financeira estável. O tamanho da comitiva que deixou a terra de Ur para Arã, e que Abraão depois pegou uma parte disso e foi para a terra prometida, não sugere alguém com vida financeira passando por problema. Agora, qual a pergunta aqui? Imagina um homem de 75 anos, com a vida estabelecida. Ele obedece o chamado de um Deus que ele nunca tinha visto. Ele obedece o chamado de um Deus que ele não tinha visto fisicamente. E ele obedece o chamado de um Deus que a sua família não adorava aquele Deus. Mais ou menos é assim, se você lembrar quando você virou crente. Vocês podem ver o choque, tirando aqui quem nasceu em casa de evangélicos. Quando você se converteu, foi o choque da sua família. Era como se você tivesse ido servir um outro Deus. Isso é o que aconteceu com Abraão. O Deus que ele foi adorar não era adorado por sua família. Josué nos mostra, ao contrário, que eles eram idólatras. A história de Jacó, quando Jacó, sua mulher Rebeca e sua mulher Lia, e as duas concubinas, Bila e Zilá, deixam a casa de Labão. Labão era sobrinho neto de Abraão. O que Raquel levou? Raquel levou os terafins, os ídolos do lar. Que além de seus ídolos que eram adorados pela família de Labão, eles representavam a propriedade da terra, como era hábito daquela coisa. Então você vê que Abraão, uma família idólatra. Se você lembrar, eu lembro quando eu fui salvo, a turma olhava para a minha cara e falava, nossa, coitado do Maurício, agora virou fanático religioso. A turma olhava para a minha cara como se eu fosse um coitado. Sabe aqueles olhares tipo, coitado, virou ignorante agora. Coitado, era um cara tão legal. Agora não toma nem uma cerveja com a gente. Você via isso. As pessoas não falavam isso com a boca. Mas você percebia nas conversas e na forma de agir que os olhos delas, o semblante delas mostrava isso. Por quê? Porque quando você é salvo, você vai adorar um Deus que não é o Deus que é adorado aí fora. Não entra nessa conversa que é tudo o mesmo Deus, porque não é. O Deus que as pessoas adoram aí fora é um ídolo. Que é um Deus conforme a mente das pessoas, conforme aquilo que elas acham correto, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Só que as pessoas chamam aquele ídolo de Deus da Bíblia. E quando você começa a servir a Deus corretamente, o que acontece? Você tem problema. Você perde amigos. Você perde relacionamentos. Alguns chegam a perder trabalho. Em alguns países começa a correr risco de vida. Em alguns países, por exemplo, na Índia. Na Índia é um país que é regido por castas sociais. Se eu nascer naquela casta, todos os meus descendentes vão nascer naquela casta, nós vamos fazer sempre a mesma coisa. Uma é de sacerdote, outra é de empresário. Aí tem os chamados Dalits. Os Dalits é o degrau mais baixo da sociedade hindu. Eles são tão pobres que o governo ajuda eles financeiramente com algo do tipo Bolsa Família. Quando o Dalit se converte ao cristianismo, imediatamente ele perde o auxílio do governo hindu.
num país extremamente pobre, num país extremamente miserável, num país de centenas de milhares de deuses. Enquanto você está adorando aquelas centenas de milhares de deuses, entre aspas, você é cidadão hindu. Porém, quando você adora o Deus da Bíblia, que você se batiza, você perde, é praticamente como se você perdesse a sua cidadania. Porque o modo de subsistência é retirado imediatamente. Todo esse quadro, guardadas as devidas proporções, deve ter acontecido com Abraão. Vamos pensar o caso, a família era próspera. Eles tinham posses. De repente o camarada fala, eu vou me ligar para uma terra. Para onde você vai? Não, vou viajar para 800 quilômetros de distância. Mas por que você vai? Porque Deus me falou. Que Deus é esse? De onde saiu? Olha, eu não sei o nome desse Deus. Não tem nome. Lembra que Deus até fala para Moisés 400 anos depois? Diga que eu sou, te mandou. Aí ele fala, peraí, você vai largar tudo aqui para seguir um Deus que ninguém nunca viu, para um lugar que ninguém sabe. Isso é loucura na tua cabeça. Quando que esse Deus falou com você? Aí agora eu vou fazer uma conjectura. Se esse Deus falou com você, por que não falou com a gente aqui também? Se ele chamou você, por que não nos chamou? Entende o quadro de Abraão? Entende a situação que ele enfrentou? A gente é muito parecido com a nossa conversão. Esse chamado de Abraão aponta, tem tudo a ver para quando você é salvo, para a mudança que acontece na sua vida, para as pressões que você sofre, para as perseguições dissimuladas que você sofre na família, você sofre nos amigos. Chega numa roda de amigos ímpios e começa a colocar a sua postura cristã para ver como vão olhar torto para você. E se você for um novo convertido, é pior, porque parece que no caso do novo convertido, o diabo ele vem com muita força tentando empurrar a porta para ver se aquela porta está realmente trancada. O diabo não sabe quem é eleito. Então, quando alguém é salvo, ele faz todo um trabalho para tirar a pessoa da fé. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia e a parábola do semeador mostra que existem pessoas que recebem a fé com alegria, começam a seguir Jesus por um tempo, mas quando vem as pressões da vida, as perseguições, essa pessoa espana. Como eu costumo dizer, a porca torce o rabo e a pessoa se manda. Gente, é o quadro de Abraão, ele não deve ter sofrido pouca pressão. Eu lembro que aconteceu um caso na minha vida, quando eu fui salvo, os irmãos sabem, eu vendia filme, e aí eu comecei a vender filmes cristãos. Aí eu lembro que um dia eu estava tomando café, e na época nós vendíamos musicais seculares. E tomando café, Deus falou ao meu pensamento. Eu entendo que foi Deus. Eu pensando nos filmes musicais, Deus falou, pega um musical. Aí eu peguei um musical, eu lembro até hoje, do Chitãozinho e Chororó. Aí falou no meu pensamento, vira a capinha, atrás tem a lista de música. Aí veio uma frase seguinte, do que fala as músicas? Aí eu respondi em pensamento, de adultério, de fornicação, de bebedice. E aí veio a seguinte frase ecoou na minha consciência, o que você vai fazer em relação a isso? Na hora eu respondi, entendi, Senhor, não vendo mais. Levantei da mesa, a Paula estava lá no fundo da casa que a gente alugava em São Paulo, pendurando roupa. Falei, ó, não vou vender mais musical secular. Paulo tomou um susto, arregalou o olho. Do que nós vamos viver? Eu falei, do que nós vamos viver eu não sei. Mas Deus me salvou, eu quero viver uma vida para Ele, eu só vou vender filme cristão a partir de agora. Nem mercado existia, ninguém no Brasil vendia filme cristão para videolocadora secular. Eu entendo que foi a direção de Deus. E eu não queria me meter com aquela porcaria toda.
Não queria ser um instrumento de divulgar algo que o Deus que me salvou odeia. Não queria participar daquela sujeira. E Deus honrou. Foi fácil? Não. Hoje você olha tudo pronto. Mas ralamos as unhas. O fato de responder positivamente não removeu os obstáculos necessários para que aquele chamado se cumprisse. Porque às vezes a gente tem uma visão romântica, né? Não, eu obedeci a Deus, vai correr tudo bem. É um anjo no portão, outro anjo no carro e o anjo da máquina registradora mandando recurso. A gente não tem essa visão infantil da vida cristã? Talvez você seja mais maduro que eu, nunca teve essa visão, mas eu e alguns irmãos que eu já conversei sobre isso, têm às vezes uma visão infantil. Acha que a resposta positiva a Deus vai livrar você de uma consequência mais difícil. O que a gente esquece é que para Deus formar quem Ele quer formar, é necessário que haja lutas. O que nós esquecemos é que não é o nosso projeto de vida. É o projeto que Deus tem para a nossa vida. O que nós esquecemos é que não existe plano B com Deus. Só tem plano A. O que nós esquecemos é que ninguém é mais duro do que Deus. Não adianta implicar com Deus. Não adianta fazer biquinho com Deus. Deus vai cumprir o seu propósito e vai fazer. Ninguém é mais duro do que Deus. Aprendi isso com o meu primeiro pastor, com o pastor Marcelo. Você tentar ir contra Deus é a mesma coisa que bater de frente com um caminhão Scania. Você sempre vai levar pior. Só que em cima das nossas respostas, nós achamos que a resposta correta vai nos livrar das lutas que essa resposta provoca. E não vai. Quer saber? Muitas vezes vai ficar pior ainda. Muitas vezes vai ficar mais difícil. Deus, ele age de maneira inusitada. Nós não conseguimos, muitas vezes, compreender a mente de Deus. Mas o que eu consigo aferir é que muita gente que obedece a Deus tem problema. E não são poucos. Em muitos casos é uma marca por um tempo na vida da pessoa. Aqui no caso de Abraão, nós vamos ver na história dele. A partir daqui nós vamos dedicar mais ou menos uns 10, acho que de 10 a 15 capítulos da vida de Abraão. E nós vamos ver o quanto esse homem passou. Abraão ia viver aqui mais 100 anos aproximadamente. 100 anos numa vida cheia da presença de Deus, mas cheia de obstáculos. Cheia de lutas, cheia de situações. Tanto é que Abraão, ele se torna um exemplo para os crentes, um modelo ideal de alguém que obedece quando identifica a voz de Deus. Aqui fica uma grande pergunta. Quando você identifica que Deus está te dirigindo a fazer algo, como que você responde? Você obedece prontamente? Ah, pastor, eu obedeço. Será? Esses 21 anos de salvo, eu tenho visto muita gente que é muito bom de obedecer com a boca. É uma fé fantasiosa. É uma fé professa, só fala. Mas os atos não condizem. Vou dar um exemplo bem simples, bem básico, que até cansa de usar. Fala aí, lá vem ele de novo. Por exemplo, a Bíblia fala para os maridos coabitar com as mulheres com todo entendimento, não é isso? A Bíblia fala para as mulheres respeitarem seus maridos, serem boas donas de casa, serem submissas. A gente sabe isso de frente para trás, de trás para frente, mas o quanto a gente aplica na nossa vida? Se você só sabe e não aplica, você está desobedecendo a Deus. E nesse caso, é inquestionável que é Deus falando. Quando é um pensamento, por exemplo, o que aconteceu comigo no caso dos filmes musicais, é uma experiência subjetiva.
Agora, quando eu leio na Bíblia uma ordem e eu não sigo, eu estou sendo diretamente rebelde a Deus. Porque está claro, todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando tem uma ordenança da Bíblia que eu não sigo, eu estou em rebeldia aberta contra a palavra de Deus. Eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, eu confesso com a minha boca que Deus é o primeiro da minha vida, mas os meus atos mostram que isso é uma grande fantasia. E o que é pior, não tem como discutir. Porque está registrado, letra preta e papel branco. Se você pegar o manuscrito original dessa Bíblia, do livro do Gênesis, em hebraico, de 500 a.C., vai estar com essa frase escrita aqui. É indiscutível. Não tem o que falar. Percebe a situação que nós, como crentes, às vezes nos colocamos quando a gente desobedece a palavra de Deus? Coisas claras, coisas nítidas. Buscar santificação, fugir do pecado, congregar, estudar as Escrituras, crescer na fé. E eu poderia ficar falando aqui até meia-noite. As mais de 1000 ordenanças que tem no Novo Testamento. Que estão no imperativo, é uma ordem para fazer. E eu leio, eu ouço os pastores pregando, eu acho aquilo bacana, mas não encosto naquilo com um dedo sequer. E por que Abraão se torna um modelo? Porque ele respondeu de uma maneira, em uma situação muito difícil. Quer ver que interessante? Deixa marcado aí em Gênesis 12. Vamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Vamos lá para o Novo Testamento. Romanos 4, senão vão falar que o pastor está falando da cabeça dele. Romanos 4, versículo 9. Que é para vocês entenderem o contexto. Romanos 4, 9. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou sobre a incircuncisão? O que Paulo está falando? Da justificação pela fé. Paulo chama a justificação pela fé de uma bem-aventurança. Aí Paulo está falando o seguinte: essa bem-aventurança, a salvação pela fé, vem só para o povo judeu, para os circuncidados? Ou ela vem para o povo gentio, os incircuncisos? É esse o pano de fundo. E aí o texto continua. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que Paulo está falando? Quando Abraão obedeceu, foi chamado, ele era circuncidado ou não? Não. A circuncisão vai ser instituída no capítulo 15 do Gênesis. Aí Abraão vai se circuncidar e todo mundo da casa dele. Aí a partir dali, Ismael, quando nascer, vai ser circuncidado, o filho da egípcia Agar, e Isaac vai ser circuncidado. E é a marca de Deus com o povo de Abraão. Então o que Paulo está falando aqui? Ele recebeu a salvação porque ele tinha tido um ato de circuncisão ou um ato de fé? Paulo fala, um ato de fé. E aí o texto continua, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão,
que tivera na incircuncisão. Paulo faz um jogo de palavras aqui que parece complicado o que ele está falando. Ele está falando o seguinte: Abraão teve fé, ele foi chamado quando ele era incircunciso, aí ele recebeu o selo da justiça da fé, o povo israelita, que era a circuncisão, se tornou pai do povo israelita circuncidado. Mas não somente isso, como ele recebeu esse selo pela fé, ele também se tornou pai de nós, que somos incircuncisos. Somos os gentios. E ele se tornou de pai de todos. Por isso que todos são benditos em Abraão. Então o que Paulo está falando aqui? O que justificou Abraão? A fé. Qual o ato que ele teve? Ele comprovou essa fé quando respondeu o chamado de Deus. Uma fé prática. As nossas, isso eu sempre falo, aprendi com o meu primeiro pastor, as nossas atitudes revelam o que vai no nosso coração. Não vem com papo furado. Se você diz uma coisa e vive outra, você está enganando a você mesmo. Se você nem tenta seguir o que você está falando, você está se enganando. Tem um outro texto em Hebreus que vai falar da mesma coisa. Quer ver? Vamos mais um pouco. Hebreus capítulo 11. Vamos mais à frente na Bíblia. Hebreus 11. Versículo 8. Olha que interessante. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Até aqui, olha que interessante. O escritor de Hebreus, ele fala que a expectativa de Abraão estava na vida eterna. Porque quando ele fala a cidade, ele está falando da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém aponta o quê? Para a vida eterna. Nova Jerusalém aponta da nossa presença com Deus para todos sempre. Nós estudamos isso no Apocalipse 22. Então o que ele está falando? A fé de Abraão era movida pelo quê? Pela expectativa da vida eterna que Deus ia dar. Por uma expectativa futura. Inclusive, aquele tipo de expectativa não serviu apenas para ele. Serviu para Isaque, seu filho, e serviu para Jacó, que viria a se tornar Israel. Percebe o tipo de fé que a Bíblia está falando? Eu anotei algumas coisas aqui, veja. Do que Abraão fugiu? Do que Abraão se afastou? Primeiro, segurança familiar. Eu conheço pessoas que naufragaram na fé porque valorizaram mais as suas famílias do que a fé. Falar para você, se o cara não nasceu de novo, ele não vai aguentar a pressão da família. Se a fé dele não é uma fé salvítica, se a fé dele não é uma fé bíblica, ele não aguenta a pressão familiar. Uma hora espana. E vou falar mais. Tem crente nascido de novo que passa crise na fé por dar ouvidos à família. Se eu fosse dar ouvidos à minha família, eu não seria quem eu sou hoje. Minha vida cristã naufragaria. E eu não passaria de um crente frouxo, morno, relativista, mais amante das coisas do mundo do que das coisas de Deus. E até hoje o diabo manda seus enviados na orelha, com seus bilhetinhos, querendo trazer uma pressão para mim e minha esposa não sermos quem nós somos, para os meus filhos não serem quem eles são. E são vários recados que o diabo manda através da família.
Se você quer ser discípulo de Jesus e você ama mais seu pai e sua mãe, você não pode ser discípulo de Jesus. Você é salvo. Por quê? Pela graça de Deus, a eternidade passada, seu nome foi colocado lá. Mas é só isso aí. É só isso aí. Acabou. Sua vida cristã vai ser isso. Abaixo, ó, não vai ser nem na linha da mediocridade. Vai ser abaixo. E ainda corre o risco de Deus te recolher mais cedo, que é para não dar muito trabalho. Está salvo mesmo, Ele garantiu, Ele chamou, recolhe, acabou, vem para a glória. Remove a natureza pecaminosa, está tudo em ordem. Vamos passar a eternidade junto, filho. Por quê? Para ser discípulo de Jesus, você tem que amar mais a Cristo do que pai e mãe, do que a sua família. Que outro ponto que eu coloquei aqui? Veja, você responder a Deus é sair da vida que você está acostumado. Concorda? Gente, sair da vida que você está acostumado. O problema, e quem é crente aqui há mais tempo, sabe, que dentro da igreja tem um monte de gente que diz que é crente, mas é casado só com a sua antiga vida. Não move sequer uma palha para mudar. Vive a antiga vida e aquilo não dói em nenhum momento a consciência. A pessoa não rompeu com os padrões daquilo que ela acreditava, daquilo que ela achava correto. Ela acha que é compatível dizer que serve a Deus e viver a mesma vida que ela estava acostumada. Isso é impossível. Para alguma coisa você vai viver intensamente. Não tem como dividir o amor. E olha o problema. Imagina o seguinte. Imagina que você pega a coisa mais preciosa que tem na sua vida. Vou dar um exemplo. A coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida são nossos filhos. Correto? Aí imagina o seguinte. Que você pegasse o seu filho e você mandasse ele para morrer. E através daquela morte, você comprasse pessoas. E aquelas pessoas, depois de compradas, iriam escolher viver um estilo de vida de costas viradas para você. O que você faria? A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A Bíblia fala que eu não sou mais dono da minha vida. Eu tenho um dono. Eu fui comprado. Ah, pastor, não me falaram isso. Então vamos fazer o seguinte, rompe com a fé agora, não aparece mais para a igreja e vai viver sua vida lá fora. Tem peito? Tem bala na agulha para isso? Vai fundo. Vai tentar viver, porque é o seguinte, se você for nascido de novo, nem isso você vai conseguir. Porque o Espírito Santo vai pegar você, vai esfregar sua cara na parede e vai trazer de volta. Porque você foi comprado, não tem mais. Se você foi comprado, se você nasceu da água do Espírito, não tem como desnascer. Você pode até querer viver a vida velha, não vai conseguir viver plenamente ela. Na verdade, você vai se tornar um imprestável. Porque você não vai conseguir fluir nem no ministério de Deus, e nem na antiga vida. Vai levar uma vida triste, porque você ainda não entendeu que você não é mais dono do seu nariz. Você ainda não entendeu que não existe mais plano seu para a vida. É o plano de Deus. Essa falta de entendimento traz muito sofrimento para a vida dos crentes. Não é mais fácil ceder logo? Não é mais fácil obedecer? Não é mais fácil, Senhor, eis-me aqui? Sabe, às vezes a gente se ilude. Uma outra coisa que eu marquei aqui, que é meio parecida. Estilo de vida. Aí você fala, mas pastor, vida que eu estou acostumado e estilo de vida. Eu entendo que viver a vida que eu estou acostumado é praticar as coisas que eu já pratico. Estilo de vida é algo maior. Além de eu praticar o que eu já pratico, é almejar coisas que vão além daquilo. Gente, isso é muito simples. A pessoa que vive correndo atrás de riqueza. Por exemplo, é muito comum na igreja problemas às vezes no casamento. É muito comum na igreja problemas às vezes em relação a filhos.
Normalmente, 90% dos problemas do casamento, nos problemas em relação a filhos, é porque a esposa resolve trabalhar fora. E trabalhar igual uma maluca, 19 horas por dia, jornada dupla, camiseta da só estresse, né, Sabrina? Os cabelos, vira bandido, ou tá armado, ou tá preso. Agora veja, a Bíblia não fala pra gente, não dá dica, não explica que a mulher não pode ser mestre da igreja. E não nos mostra, serão salvas criando a filho, mostrando que um dos trabalhos da mulher é edificar o seu lar. A Bíblia não nos mostra, em Provérbios 31, uma mulher segundo o coração de Deus, que ela consegue administrar muito bem a sua casa e ainda ela consegue gerar uma renda extra. Uma mulher extremamente capacitada. Todo mundo não sabe, não percebeu ainda que o que está sendo vendido para as famílias do mundo é mentira. Está destruindo tudo. Está arrebentando com a próxima geração. E aí, quando a pessoa senta na frente do aconselhamento pastoral e o pastor coloca a posição bíblica, a pessoa fica brava com o pastor. Mas deveria pelo menos parar para pensar, peraí, o que eu almejo? Porque, gente, não tem como fazer tudo. Se você quiser ter carro zero, viajar, ter casa boa, ter tudo, realmente você vai ter que vender sua alma para o diabo, para mamon. Agora, se você quer ter uma vida debaixo da bênção de Deus, você quer ter uma vida onde tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dai graças. Se você quer ter uma vida onde a paz que transcende todo entendimento vai habitar no seu coração, você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que abrir mão de planos. Você vai ter que, Romanos 12:1, renovais a vossa mente. Tanto homem como mulher vão ter que renovar a mente. Por exemplo, eu já conversei com casais que estavam passando problema no casamento, não tinham tempo nenhum dos dois. E o marido era o primeiro a reclamar porque não tinha tempo, só que ele era o primeiro a amar o olerite da esposa. O faz-me rir, Carlinhos, quando chegava o faz-me rir, era uma semana de alegria. O único problema é que o faz-me rir acabava, e tinha 3 semanas de angústia. Arrebentando com a família. Percebe? Isso fala do estilo de vida. Gente, o mundo lá fora é um barco furado. Você precisa renovar a mente, você precisa remodelar. Precisa ter anseios diferentes, precisa buscar uma vida mais simples, precisa buscar uma vida mais humilde. Buscar uma vida mais dentro da vontade de Deus. Com pretensões mais simples, tudo isso vai queimar. Ainda mais nos dias de hoje, que se a volta de Jesus vai acontecer meia-noite, nós estamos 10 para meia-noite. E esse 10 para meia-noite começou há quase 75 anos atrás, quando Israel foi fundado, Israel moderno. O 10 para meia-noite começou, daqui a pouco vai fazer 1 século. E a turma fazendo planos, por exemplo, outro dia eu estava num cliente, tinha um homem, 85 anos, fazendo plano de construindo terreno, de não sei o que, não sei o que lá. O cliente, meu amigo meu, olhou e falou: senhor, quantos anos o senhor tem? Acho que ele falou 85, 86. O senhor está com muito plano para a sua idade? Não é que eu não vou ter plano, mas veja, 80, 85 anos, eu vou querer viver um dia de cada vez, aproveitar as situações um dia de cada vez. Usufruir da minha família, usufruir do pouco que eu construí naquela idade. Ter uma vida ativa, com saúde, mas coisas compatíveis. Vai estar em projeto. Vou fazer 25 anos do Minha Casa Minha Vida, para pagar até os 110. Sabe, a turma maluco, tá doido. Cuidado com o estilo de vida. Cuidado, o maligno vem com coisas muito bem acabadas. E aí, por último, isso aqui é a mesma coisa, mas é tradições familiares. Gente, eu fui criado em São Paulo,
Existe lá no bairro que eu fui criado, os 3 santos padroeiros da Itália. São Vito, São Cosme e São Damião. Muita gente não sabe, mas São Cosme e São Damião, que são usados hoje no candomblé da Umbanda, eles não são santos afro. Eles foram 2 médicos cristãos que fizeram muita caridade na região da Itália no século XVIII. E aí a Igreja Católica passou pelo cano, canonizou eles e viraram santos. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da festa em São Paulo é 3 ou 4 vezes maior do que na terra natal na Itália. Porque a colônia que vive no bairro é 4 vezes maior do que da terra natal. O bairro que eu fui criado em São Paulo, as pessoas falavam italiano na rua. E não era o italiano de Roma, era o dialeto de Apoliana Mari, no sul da Itália. Falava o dialeto. Eu lembro de pequeno, olhava as velhas falando, eu ficava olhando aquela cara, o que é isso? E para nós era o seguinte, tinha as datas do ano, entre elas a festa do São Vito, do São Cosme e do São Damião. Podia chover canivete aberto. Gente, o dia que eu falei que não ia mais na festa e caí na besteira de falar que eles não tinham que ir, gente. Olha, só não me jogaram para cima de cima da janela do prédio porque eu não podia. Mas tinha que romper com a tradição familiar. Por exemplo, eu não comemoro Natal. Se a pessoa quer fazer uma janta, qual é o problema dela? Normal, acho uma ótima data para evangelizar. Mas vai fazer sua família entender que você não comemora Natal, que seus filhos não botam meia na árvore de Natal para o Papai Noel vir. Virou fanático, maluco, doido da cabeça, louco de pedra. Com vocês é assim. Os irmãos concordam que quando a gente obedece a Deus, a gente rompe com tradições familiares? Tradições arraigadas, antigas. Agora tem crente que quer continuar vivendo a mesma tradição. Vai ter problema. Não vai chegar lá. Você vê que interessante. Abrão não tinha terafins, porque ele não tinha nem terra. Abraão era nômade. Isaac não tinha terafins. Porém, o irmão de Rebeca, não. Jacó não tinha terafins. Porém, o irmão de Raquel, Labão, tinha. O que a gente percebe? Abrão rompeu com a tradição familiar e não levou aquela tradição. A família de Abrão continuou a mesma coisa, servindo os ídolos. Isso é claro na Bíblia. Abrão rompeu com aquilo, falou, eu agora sirvo a Deus. Eu agora sou de Deus. Eu não quero mais nada com essas coisas. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos agora voltar, Gênesis 12. E vamos começar a palavra. Né, Sabrina? É Deus. Gênesis 12, versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Gente, mais um obstáculo aqui. O que Deus prometeu para Abraão? Ó, você vai peregrinar para a terra que eu vou dar para você e seus descendentes. Oh, legal. Aí Abraão vai. Quando ele chega lá, o que tem? Cananeu. Cidades fortificadas. 2 capítulos à frente vai ter a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Eram feudos.
Os cananeus habitavam a terra. Os cananeus tinham um culto religioso completamente. Pra vocês terem uma ideia, o culto religioso dos cananeus era diferente do da família de Abraão. Agora imagina o quanto era diferente de quem servia a Deus. Os cananeus faziam sacrifícios humanos. Os cananeus faziam rituais de fertilidade. Os cananeus queimavam crianças vivas. Os cananeus tinham rituais de automutilação. Gente barra pesada. Aí Deus chega para Abraão e fala, olha, vou te dar uma terra, vou te mandar para lá. Quando Abraão chega, ocupado. E olha que interessante, não bastasse isso, Abraão chega num lugar extremamente estratégico, a cidade de Siquém. Siquém hoje é uma região que tem uma cidade grande funcionando no lugar. Naquela época era um entroncamento de duas rotas comerciais. Vocês imaginam uma cidade onde a rota que liga leste-oeste e a rota que liga norte-sul se cruzam. Imagina como fervia essa cidade. Essa cidade tem algumas coisas interessantes. Ela é uma cidade marcada na história dos judeus. Por exemplo, quando Salomão morreu e deixou seu filho Roboão e o reino foi dividido com Jeroboão I, o primeiro confronto deles foi em Siquém. Por exemplo, José morreu no Egito, foi mumificado, e quando o povo de Israel saiu do Egito, eles levaram os restos de José. Conforme ele havia profetizado, ele falou, ó, quando vocês forem sair daqui, vocês levam meus restos mortais. Aonde José foi enterrado? Em Siquém. E aqui tem uma coisa bem interessante. Vamos agora tentar trazer para cá. Nós vamos estudar isso junto. Hoje em dia, Siquém está dentro da Palestina. As terras ocupadas por Israel, onde está o chamado Estado palestino. Os palestinos dizem que aquela terra é deles. Mas aquela terra, sabe de quem que é? Aquela terra é de Abraão. Ele comprou a terra. Quando Sara morreu, Abraão pesou a prata, se eu não me engano, 400 ciclos, e comprou a cova de Macpela. Naquela região, ele pagou. Aí eu fico pensando, peraí, por que Deus fez isso? Ele já não tinha prometido a terra? Para Deus precisar pagar, não precisava pagar, a terra é de Deus. Está tudo no controle dele. Aí eu fiquei pensando, fazendo uma conjectura. Será que não tem a ver com os dias de hoje? Que a turma diz, não, isso aqui é dos palestinos, não sei o quê. Não. Israel comprou. Foi pago. Negociado. Com escritura, com testemunho. Quando eu estava estudando aqui a palavra, eu pensei, falei, nossa, como Deus faz as coisas certo, né? Está registrado lá, está registrado na Bíblia. Quer ver que interessante? Eu separei umas passagens aqui. Vamos lá, vou abrir mais fácil, vai. Gênesis 33. Vamos abrir a que está mais perto, senão fica muito longa. Gênesis 33. Versículo 18. Diz assim. O Gênesis 33, olha para mim. É o encontro de Esaú com Jacó. Depois de 20 anos. Jacó saiu fugido da sua casa. Esaú jurou Jacó, falou o seguinte, assim que o pai e a mãe morrer, eu frito você. Vou jantar você. Por quê? Porque Jacó primeiro negociou a primogenitura. Porque o pessoal fala Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Não. Primogenitura era o seguinte.
O filho mais velho recebia o dobro da herança. Por quê? Porque era obrigação dele cuidar dos pais. Então, para poder cuidar dos pais, ele recebia o dobro da herança. Essa primogenitura podia ser negociada. E é o que Jacó faz com aquele prato de ensopado. Ele compra a primogenitura de Esaú. Só que ele compra com tudo junto, o pacote todo, era o dobro e a responsabilidade pelos pais. Entenderam como a gente precisa fazer a interpretação correta? Aí Jacó vai para a casa de Labão, tem suas duas esposas, suas duas concubinas, tem 12 filhos e ele resolve voltar. Quando ele volta, ele para no Vale do Jaboque, que era um ribeiro. No Vale do Jaboque, ele encontra com Deus, ele tem uma luta com Deus. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, porque como príncipe lutasse com Deus, e ele atravessa o Vale do Jaboque. Quando ele atravessa o Vale do Jaboque, chega a notícia, olha, o teu irmão Esaú saiu dos acampamentos do teu pai com 400 homens. O que Jacó pensou? Estou morto. Aí que Jacó começa a fazer, organizou um monte de presente, nós vamos estudar junto. Foi jogando na frente, dividiu o povo. Aí quando Esaú encontrou, ele falou, o que você está me mandando esses presentes e tudo? Não, eu queria dizer que você era meu senhor, não sei o quê, aquele é o 7-1 todo. Depois nós vamos estudar melhor. Esaú fala, não preciso disso, Deus me abençoou um monte. Só que a gente tem que entender, gente, que ali era um risco de vida. Jacó podia ser morto juntamente com toda a sua família. E existe uma partícula no texto que mostra que Jacó, ao retornar para suas terras, realmente correu esse risco. Olha que interessante. Gênesis 33, versículo 18, olha o que fala. E chegou Jacó, salvo, a Salém, cidade de Siquém. No mesmo lugar, era uma confluência de rotas. Que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã e armou a sua tenda diante da cidade. Ao 19, e comprou uma parte do campo em que se estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Jacó comprou um campo, pagou. Legalmente, mas olha a partícula do texto. Chegou Jacó a salvo. Deus garantiu. O que Jacó faz? Vai levantar um altar aqui. Vai estar nos versículos seguintes. Nós vamos ler isso depois no estudo. Mas veja, esse lugar aqui, extremamente marcado na história. Para vocês terem uma ideia, se quem aconteceu. Esse carvalho, quer ver? Vamos voltar lá no Gênesis 12. Esse carvalho de Moré, não pense que é apenas uma árvore. Veja, isso aqui é um bosque sacrificial. Era uma árvore conhecida. Mais à frente, eu vou mostrar os textos em outras palavras, senão fica muito material. Mais à frente, ali era praticado todos os cultos de fertilidade cananeus. O que eles faziam? Eles se juntavam debaixo das árvores frondosas, ofereciam sacrifícios a seus deuses e mantinham prostituição cultual. Tanto de homens com mulheres, como de homens com homens. Havia também os sodomitas cultuais, os prostitutos cultuais. Então aqui é um lugar famoso, um lugar de adoração. E olha que interessante, Jacó serviu Deus vivo. Foi naquele lugar. Abraão serviu Deus vivo. Foi naquele lugar, mostrando o quê? Por acaso, quando você é salvo, Deus te tira aqui da terra? Por acaso, quando você é salvo, você não pode ver uma macumba que você fica apavorado? Ou passa na frente de uma igreja católica, você fica com medo de acontecer alguma coisa? Gente, a gente está no mundo. Nós estamos aí, estamos vivendo, estamos tocando a vida. Você é um rei sacerdote. É aqui no mundo que você vai viver. Na verdade, quem tem que ficar endemoniado é o capeta quando você chega. Quem tem que fazer a diferença é você. Quem tem que contagiar os outros é você, não os outros te contagiarem.
Essa é a ordem da Bíblia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas olha que interessante. Vamos voltar lá. O texto continua. Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha que interessante, mais uma coisa. Tá, vamos fazer uma ideia. Deus te salva. Aí ele te manda, vai lá no Batel. Aí ele para na principal rua do Batel e fala o seguinte: tá vendo esse quarteirão aqui cheio de mansão? Eu vou dar para sua descendência. Primeira coisa que você vai pensar, falar, então, legal, Senhor, mas como? Que mora tudo isso de gente aí. Percebe a fé de Abraão? Deus chega para ele o seguinte: parou em Siquém, no entroncamento da maior rota comercial da região, a cidade fervendo. E Deus fala para Abraão: olha, isso aqui eu vou dar para o seu descendente, é bacana, o que você vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica? Não podia nem falar que ia subverter que nem Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra foi depois. Aí, se Sodoma e Gomorra fosse antes, Abraão podia pensar, falar, legal, vai descer fogo do céu, vai fritar todo mundo, limpou, vou entrar, mas nada disso tinha. Percebe as coisas que Deus às vezes nos mostra? É uma coisa interessante. Gente, tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que a gente nem imagina como. Nós não sabemos nem como, não fazemos nem ideia. E não tem jeito, Deus é enigmático, Ele fez assim. Agora, qual é o ponto aqui? As pessoas viram e mexem, elas querem ver Deus, elas querem ter experiência sobrenatural, elas querem ver anjo, elas querem ver coisa, mas obedecer que nem Abraão fez, ela não quer. Eu quero ter uma vida cristã intensa, movimentada, cheio de 9 horas. Mas obedecer não. Senhor, eu quero te ver. Filho, começa obedecendo. Senhor, eu quero mais de ti. Filho, começa pelo abecedário de crente, que é obedecer. Simples, olha a ordem que está aqui. Abraão primeiro respondeu. Aí acontece uma teofania. Deus aparece para ele como anjo do Senhor. Isso vai se repetir em mais 2 textos. Quer ver rapidinho? Gênesis 17:1. Rapidinho. Perdi o 1. Ah, está na página anterior. Ó. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, quantos anos depois? 24 anos depois. 2 décadas e meia. O que aconteceu? Apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe. Olha que interessante, mostrando que não é coisa corriqueira. Tem crente que acha que vai ver Deus em cada esquina. Não é assim. Ainda mais com a escritura escrita, eu vejo Deus aqui, ó. Eu vejo Deus na pregação da palavra. Eu vejo Deus na oração, na comunhão que eu tenho quando eu oro. Eu vejo Deus quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Hoje em dia se banalizou isso. Quer ver que interessante? Gênesis 18:1, a outra vez que apareceu, ó. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, na mesma região. Sabe para que servia o carvalhal? Para prostituição cultural, para adoração a ídolos. A árvore de Natal vem dessa tradição. Muita gente não sabe. Mas veja que interessante. Ah, ali é local contaminado. Para Deus não teve essa. Eu vou aparecer ali, apareceu. 3 vezes, mas olha que interessante. 75 anos de idade. Depois só foi aparecer depois de 24. Será que Abraão não perguntou? Deus é comigo? Nós vamos ver a história de Abraão. Será que quando teve crise, Abraão não perguntou? Será que o Senhor ainda está comigo?
Eu acho que, no mínimo, deve ter ficado na dúvida, como todo bom ser humano. Mas vamos voltar. Novamente, Gênesis 12. Percebem quanta coisa? A princípio o texto parece simples, né? Abraão viajou, parou lá no Carvalhal, não aconteceu nada. Mas tem tanta coisa envolvida aqui. Continuando nossa leitura, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Veja que interessante, primeiro ponto. Hoje, o que serve altar? Altar é o local de oferecer o sacrifício. É para isso que serve altar. A pergunta é, no Novo Testamento, tem sacrifício? Se oferece sacrifício? O pessoal vai responder não. Tem certeza? Vós sois o sacrifício vivo. Você, com a sua vida, é um sacrifício a Deus. Talvez você nunca olhou a sua vida por esse ângulo. Sua vida hoje, Carlinhos, quando você olha, é um sacrifício a Deus? É uma boa pergunta, né, Erasmo? A gente tem que parar e pensar. Se colocou na cabeça do povo de Deus uma perversão da graça. Na verdade, o evangelho moderno, aqui eu vou usar um termo que eu nunca ouvi na igreja, é o evangelho extremamente comunista e humanista. Só tem direito, só tem festa, só tem coisa boa. Responsabilidade não tem nenhuma, e não é isso que a Bíblia ensina. Você percebe aqui Abraão peregrinando, correndo para lá e para cá, porque ele era nômade, ele precisava buscar pasto, a região ali é árida. Ele precisava lutar com a vida. Mas nesse meio você vê duas coisas. Primeiro, Abraão fazia altares. Altares são para adoração, altares são para oferecer sacrifício. O sacrifício era o holocausto. Nosso holocausto é Jesus Cristo. Mas a nossa vida é o sacrifício vivo a Deus. Algo muito interessante. E tem uma coisa aqui no texto que passa desapercebido, final do versículo 8. Invocou o nome do Senhor. O que está fazendo isso aqui? Veja que interessante. Invocar o nome do Senhor identifica Abraão com a linhagem de Sete, com a descendência de Sete, da qual ele é descendente. Indica adorar a Deus. Quer ver? Vamos abrir lá. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Autêntico descendente de Sete, que invoca o nome do Senhor. Quem invoca o nome do Senhor faz o quê? Vou te responder. Abre aí, Gênesis 13. Versículo 18. Diz assim: E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Adoração, sacrifícios de louvor. Interessante, né? Quer ver mais um texto? Gênesis 22, 9. Olha o estilo de vida. Gênesis 22, 9. Opa, tá difícil chegar na minha Bíblia aqui, Gênesis 22, 9.
E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O que Abraão estava fazendo aqui? A maior prova da vida dele. O sacrifício de Isaque. Ele levou seu único filho. Deus fala, leva teu único filho. A frase de Deus Deus, ele, na profecia, ele despreza Ismael e na profecia ele despreza os filhos que Abraão teve com Quetura. Nós estudamos isso na outra palavra, o Deus que preza pela monogamia, o casamento monogâmico. Se você não pegou essa palavra, vai no canal da igreja, ouve de novo Gênesis 12, de 1 a 3, parte 1, parte 2, parte 3. Você vai entender o que Deus acha do casamento monogâmico. Por que ele escolhe Isaque? Por que de toda a linhagem dos patriarcas vem de casamentos monogâmicos? Porque Deus preserva o casamento. Mas o que Abraão fez aqui? Um altar. Para oferecer aqui um sacrifício. O mais difícil. Aí a pessoa vai falar, o Zé Bíblia, moderninho. Ah, pastor, mas esse negócio de invocar o nome do Senhor é antes da lei, é antes da graça. Hoje nós estamos na graça, pastor, está tudo bem. Tem certeza? Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ver o que a minha Bíblia diz, talvez na sua esteja escrito diferente. Percebe? Banalizamos a graça. Pervertemos o que é adorar o Senhor. 1 Coríntios 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Você é a igreja? Sim, é para você. Paulo está escrevendo para quem? Igreja, eu, você, eles. Continua. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. O que é santo? É separado. Separado para uso. Isso é ser santo. Separado desse lixo todo que está aí fora. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. O texto continua. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Invocar o nome do Senhor é só para a antiga aliança? Gente, continua igual, o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Com uma diferença, você foi comprado. Por um preço valioso, sangue puro de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nele não havia aparência boa alguma. Olha o preço que Jesus pagou. Vocês imaginam o que é um Deus santo, que nunca conheceu a palavra pecado, recair sobre ele por horas, todo o pecado da igreja? Vocês imaginam um ser santo? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Isso que aconteceu. Nós que invocamos o nome do Senhor. Olha que interessante, em todo lugar. Em todo lugar. Os crentes têm uma mania de viver uma vida mundana. E, gente, na boa, tá? Vocês me conhecem. Eu vivo uma vida normal. Mas a pergunta é, nessa vida normal, você invoca o nome do Senhor em todo lugar? Poderia aqui falar 15 horas seguidas sobre invocar o nome do Senhor, mas você ao menos se identifica e tem um estilo de vida como alguém que serve a Deus? É o que está falando aqui. Abraão é seu pai, invocava o nome do Senhor. Você foi comprado, Deus usou a promessa a Abraão para que você fosse comprado. Você invoca o nome do Senhor.
Isso é algo que você precisa pensar e você precisa responder. Eu não posso responder por você, mas posso chamar a atenção da importância disso. Sem ser aqueles religiosos chatos, que com um monte de frase vazia, cheia de efeito, não convence a ninguém. E o que é pior, acaba dando até mais mau testemunho, porque as pessoas elas têm que ver Deus na sua vida. Elas têm que ver, não adianta vir com frase besta. Tão certo, que nem Saul, tão certo como vive o Senhor eu não faria, consultando a macumbeira. É isso que a gente faz hoje. Pensa sobre isso. E para encerrar, vamos para o último versículo. Gênesis 12 novamente. Agora a coisa vai ficar amena para Abraão. Já obedeceu, já viu Deus, já levantou o altar, já fez um monte de coisa. Imagina, se você tivesse visto Deus, tivesse levantado lá, são 4 altares, tivesse feito uma viagem segura, fala, nossa, agora estou no lucro, estou na bênção, não é isso que a gente pensa? Evangelho da prosperidade. Então, vamos ver aqui esse versículo. Gênesis 12, versículo 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Sabe o que fica ao sul de Siquém? Uma região extremamente agradável. O grande deserto do Negueb. Aí você pergunta, ô pastor, peraí, Abraão não era dono de gado? Sim. Gado come o quê? Ah, pastor, ração. Não, come pasto. E o que ele bebe? Água. Eu pergunto, tem muito pasto e tem muita água no deserto? Foi para lá que Abraão foi. Mais à frente a gente vai ver o quê? Que ele e Ló enriqueceram tanto que a terra não dava conta dos 2 rebanhos. Me explica essa matemática. Agora os pregadores da prosperidade vão amar, né? Ó, vai para o deserto que ganhou um monte de vaca. Mas eu pergunto, o camarada saiu da chamada crescente fértil. O que é crescente fértil? É a forma de uma lua crescente, extremamente irrigada, a região da Mesopotâmia, cheio de pasto, a terra brota que nem água. A região de Canaã, qual era o testemunho dos escribas? Olha, tem cacho de uva que nós carregamos em 2, olha o tamanho do cacho, pusemos uma vara e carregamos. A terra é de mais boa, tudo que a gente planta dá. Essa terra, Abraão tinha passado por ela viajando. E aí, por direção de Deus, ele vai para dentro do deserto, para o Negueb. É esquisito, não é? O que eu aprendo aqui? Vão haver situações na nossa vida em que Deus vai te mostrar coisas que vão ser difíceis aos olhos humanos de fazer. Mas o fato delas serem difíceis aos olhos humanos não quer dizer que Deus não está no negócio. O fato delas serem uma tarefa sofrida não quer dizer que Deus não está no negócio. Como eu costumo dizer, nem toda porta aberta é de Deus e nem toda porta fechada é do diabo. Hoje nós visamos tudo que é fácil. A gente acha aquele evangelho místico que a vida nossa vai ser moleza. Eu pergunto, depois que você foi salvo, quando que você teve moleza? Não teve. E vou dizer uma coisa. Provavelmente daqui até o fim da sua peregrinação, muita situação aparentemente difícil vai acontecer. Mas o fato da situação ser difícil, o fato da jornada ser dura, não quer dizer que ali não está a bênção, ali não está a vontade de Deus se cumprindo. E muitas vezes pode até representar bênção material. O que não é uma garantia, porque para nós, tendo que comer, tendo que vestir, isso dá graças. Essa é a promessa maravilhosa que Deus tem para a gente. Comer e vestir.
O que todo mundo fez hoje, de uma maneira muito tranquila. Está chovendo. Você vai dormir numa caminha perfumadinha, cheirosinha, bem quentinho. Talvez você queira trocar com Jacó, que na primeira noite que ele saiu de casa, ele botou uma pedra no chão e usou a pedra de travesseiro. Pastor, só que ele teve um sonho que ele viu uma escadaria aberta e anjos subindo e descendo. Ele chamou aquele lugar Betel, que o seu avô tinha passado por lá. Percebe? Quanta coisa que a gente aprende com Abraão, mas principalmente o alfabeto do crente é obedecer. Qual é o meu conselho para você? Sempre que Deus te mostra algo claramente, faça o esforço para obedecer. Aonde que Deus te mostra algo claramente? Na Bíblia e na pregação bíblica. Quando você ouvir algo, quando você lê algo, e sua vida não está em conformidade com aquilo, lute com todas as suas forças para obedecer à vontade de Deus, porque a bênção está na obediência. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Senhor, o Senhor sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa pequenez, sabe da nossa rebeldia. Que nós possamos, Pai, através da Tua graça, através do Teu poder, viver uma vida de obediência. Livra de nós todo desânimo, nos livra de toda rebeldia, que nós possamos, de uma maneira simples, e viver a vida cristã em obediência a Ti, avançando, passo a passo, de pouco em pouco, mas de uma maneira segura, firmes em Tuas mãos. Senhor, capacita-nos em nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém.